Bom dia a todos. Então vamos lá para uma constelação. Hoje é a constelação do Bernardo. O que mais é possível? Como pode melhorar? E vamos baixando todas as barreiras. Imagina que tem um muro entre você e o divino, entre você e a consciência. E a gente vai dando o comando de baixando barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, destruindo e descriando toda inconsciência, toda anti-inconsciência, que não permite a gente de expandir, de evoluir, toda energia egóica, obsessora, controversa, extraversa, compulsiva e demoníaca que se afaste agora dos nossos corpos, dos nossos eletrônicos, em qualquer vida, realidade, tempo, espaço e dimensão, para fora, ok? E imagina uma bola de luz em volta de você, do seu corpo, da sua casa, do seu ambiente. Do nosso lado direito, a gente já vai sentindo a presença do nosso pai. Do lado esquerdo, a presença e a força da nossa mãe e de todo o nosso clã. Do lado do pai, o pai, todo o clã masculino. Do lado direito e do lado esquerdo, a mãe e todo o clã feminino. Abaixa a sua cabeça, um movimento de respeito. E já aproveita também para poder reverenciar a ancestralidade dos outros que estão aqui também. A gente precisa muito olhar com respeito para a ancestralidade das pessoas com que a gente se relaciona. Muitas vezes, quando a gente ofende alguém na rua, quando a gente entra em julgamento com alguém, você está comprando uma briga com mais 4.000 pessoas. Põe isso na sua cabeça. Você nunca. Eu vou xingar o Bernardo aqui agora. Eu não estou xingando só o Bernardo. Eu estou entrando numa confusão com a ancestralidade dele inteirinho. Vocês têm noção disso? É o que eu falo para vocês, gente. Eu sou boazinha, mas vocês não conhecem a minha mãe. Ela não perdoa. Eu nunca vi uma pessoa assim, ela não perdoa, cara. Eu acho que deve ser umas 500 vidas que ela tá reencarnando e ela continua imperdoável. A bicha é, assim, ruim. Então, e não tem o que fazer. Se a minha mãe pegou o Guigui, cara, acabou, acabou. É difícil mudar o ponto de vista, tá bom? Então, presta bastante atenção. Às vezes aquela pessoa lá que você tá tentando, né, tirar um proveitinho, dando uma abusadinha, ou às vezes você tá achando que, tipo assim, não mexe em caixa de marimbondo. Então, às vezes, assim, é pesado. A gente acha que, tipo assim, eu vou entrar nessa treta aqui. Entra não, gente. Entra não, vai ser feliz. Tem umas treta, cara. Ah, mas o fulano que eu tava aqui quieto, o fulano que veio mexer comigo. Abstrai, finge demência, vai embora. E às vezes é uma treta mesmo de ancestralidade com ancestralidade, quando a gente pega povos, né, nativos. Quem tem ancestralidade nativa, pelo amor das deusas galácticas, só por Jesus na causa, né? Então, vamos baixar as barreiras e vamos perceber essa energia. E a gente vai dando um passo para trás de toda a confusão ancestral, de toda a treta ancestral, de cabeça baixa. Fala, é pesado demais para mim, a confusão de vocês. Vai dando um passo para trás, vai dando um passo para trás, 1.000 passos para trás se precisar, 800 quilômetros de distância se precisar, outro país se precisar. E respire e fala, daqui eu consigo olhar com leveza para tudo isso. Desse lugar aonde eu estou, eu consigo olhar com leveza. Então, não se sintam culpados se vocês, de repente, precisarem também estar a 800 quilômetros de distância. Às vezes eu me sinto culpada, né? Ah, mas eu tinha que estar lá ajudando meu pai. A gente não ajuda pai e mãe. Para a gente realmente conseguir contribuir com pai e mãe, a gente tem que estar muito evoluído, muito. Caso contrário, a gente vai só para infernizar, encher o saco. Eu falei para você não beber de novo, pai. Eu falei para você ir no médico, não é assim que a gente faz? Aí a gente vira pai e mãe do pai e da mãe. Gente, não funciona. Não funciona. Aí, às vezes, você fala uma coisa, o médico fala a mesma coisa. Nossa, o médico falou que se eu não parar de fumar, mãe, mas eu te falei isso a vida inteira. Ela nunca vai escutar de você. Nunca. É aquela história, santo de casa não faz milagre. Por quê? Porque é hierarquia.
E imagina só, sua mãe não obedeceu o pai e a mãe dela, você acha que vai obedecer os seis? Então, gente, ô sabedoria ancestral, assim, da constelação é deixar pai e mãe em paz, né? E às vezes a mãe vai reclamar, porque o seu pai, eu ó, a Kézia, mas seu pai, eu só fico assim, gente, só ouve. Não dá conselho, não queira ser terapeuta de pai e mãe, não funciona. Combinado? Mais uma informação importante. Vocês, grande parte de vocês são meus alunos, já consteladores também, né? Então, o que que a gente faz a partir de agora? Enfia o certificado aonde? No cu. Então, a partir de agora, a gente se abre para ser só o representante. Então, vocês não me vêm com frase sistêmica, não fala, fica quietinho. Eu quero só saber o que, que o representante está sentindo, porque senão a gente não consegue ajudar o Bernardo e a ancestralidade dele, tá bom? Mesmo que a mãe peça conselhos. Aí, Jeane, a gente tem que treinar o nosso lugar. Mãe, eu não estou no seu lugar, é difícil demais para mim dar uma opinião. É pesado para mim opinar sobre isso. E mesmo porque, das vezes que a gente opina, você me fez tomar aquela atitude, você me deu aquela opinião. Parece que vai dar errado, né? Vira uma praga, né? Eu já passei por isso. Então, hoje eu não abro a minha boca para falar nada, porque depois vai ser usado contra mim. Foi ideia da Késia. É desse jeito. É ideia da Késia. Jeane. Oh, eu aprendi. E às vezes essas mães que ficam pedindo muito é para a gente treinar o nosso lugar. Eu sou a filha, mãe. Eu sou só a sua pequena aqui. É pesado para mim opinar, te dar conselho, né? Kézia, mas a minha mãe tá achando que tá casada com o Elon Musk. Eu fiquei imaginando os filhos daquela moça, daquela senhora, gente. Vocês viram? E deu a maior grana pro cara achando que era o Elon Musk. Aí eu fiquei imaginando, imagina se fosse a minha mãe. Eu falar, mãe, o que que o Elon Musk falou hoje pra senhora? Como pode melhorar? É difícil a gente às vezes não opinar, né? Mas é sobre isso. Tem hora que a gente vai ter que deixar, né? A mãe achar que tá casando com o Elon Musk. Então, respiro um pouquinho, me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra. Toda constelação é uma aula. E hoje o nosso professor aqui é o Bernardo, que vai trazer para nós o Bernardo e a ancestralidade dele. Eu sou só facilitadora, tá bom? Mas os mestres aqui, a gente vai aprender muito hoje com a história dele. Então, me alinho com o universo, me alinho com a humanidade, me alinho com o céu, me alinho com a terra. E obedeço. O que acontecer daqui para frente é racional? Tem lógica? Nenhuma. Nenhuma, viu, Bernardo? O Bernardo que também é constelador, né? Ai, Kézia, mas meu pai não era assim, não. Já sabe o que que eu vou falar, né? Então, aqui a gente está olhando para o inconsciente, para o subconsciente, para o campo morfogenético. Aqui na Terra a gente é tudo cheio de filtro, inclusive os nossos pais. Mas o que estava vibrando lá dentro é agora que a gente vai conseguir perceber, tá bom? Beleza? Então, Bernardo, vai sentindo já quem vai ser o número um. Não estou ouvindo seu áudio. Tá escutando agora? Sim. Beleza. É, porque o microfone estava errado. Aí eu falo o nome da pessoa? Isso. Quem que você sente que vai representar o número um? E eu não vou falar por enquanto quem é o número um, para você Eu não não preciso falar o interferir. nome, só, Só o só eu nome. pensar. Ah, tá. Fala o nome. Jeane. Hoje está só a Jeane Queiroz aqui? Ok. Jeane. Número 2. Ana Paula.
Número 3. Gisele. Número 4. Cirlei. Número 5. Carla. Carla, cadê a Carla? Deixa eu ver. Carla Tosi? Isso. Tá. Por enquanto, a gente vai começar assim, tá? As outras meninas, eu vou pedir para fechar a câmera. Vai ficar com a câmera aberta. Jeane, a Ana, a Gisele, a Cirlei e a dona Carla, por enquanto. Só para poder ficar fácil da gente se posicionando aqui, tá bom? E quem então já entra no campo do representante, já vai sentindo a energia, vai respirando profundamente. Qualquer intensidade, vocês já vão liberando para a terra. E vai entrando em permissão do representante. Vocês não são mais vocês, a partir de agora vocês são só o representante. Combinado? Então é importante que vocês me tragam a energia do representante aqui. Ah, escolhe mais uma pessoa para mim. Sueli. A Sueli. Cadê Sueli? Ah, Sueli, tá. Esquentando, né, Sueli? Já para a constelação de amanhã. Pode entrar no campo, Sueli? Amanhã é a constelação da Sueli, mas vai ser fechada. Sim. Já vai entrando aí. Então, respira todo mundo, vai respirando. Bernardo, olha lá para a Cirlei. Pode continuar, Cirlei, no seu movimento aí. Ela estava de olho fechado. Como que é esse lugar, Cirlei? Tranquilo. Por que que você está de olho fechado? Tá com sono? Tô respirando. Experimenta falar, eu tô morto. Eu tô morto. Tá difícil ficar com o olho aberto, né? Hum. É seu É, negócio, Bernardo. Seu negócio tá mais morto que zóio, mais parado que o zóio de boneca. Tá bom? A Cirlei representando a energia do negócio aqui na constelação, tá? Ok. Aham. Você consegue olhar para alguém, Cirlei? Alguém te chama atenção? tô olhando pra Carla. Fala para Carla, você me matou. Carla, você me matou. Você tá num nevoeiro. Fala, é muito difícil chegar até É, você. é muito difícil chegar até você. O que que faz mais sentido? Você me matou ou é muito difícil chegar até você? É muito difícil chegar até você. Uhum. Mais alguém te chama atenção? A Jeane. Tá. Fala para Carla, mas a culpa não é sua. Carla, a culpa não é sua. Fala para o campo, a Carla não tem culpa. Campo, a Carla não tem culpa. E olha para Jeane, experimenta falar para ela, você é a culpada. Jeane, você é a culpada.
Como que é falar isso para ela? Tá na cara dela. Uhum, isso mesmo. Fala, a culpa do meu insucesso é sua. A culpa do meu ex-sucesso é tua. Se eu não tenho sucesso, é por sua causa. Se eu não tenho sucesso é por tua causa. Como que é falar isso para ela? É verdade. Uhum. Como que a Giane ouve isso? Ih, não tô nem aí, Uhum. nem aí. Nem aí com a opinião dela. Não sabe de nada. Uhum. Veja se é possível falar eu sinto muito, ou se não tem nem essa energia no campo. Não, não tenho vontade de falar, não. Nem quero Eu não digitar sinto logo. nada, né? Eu não sinto nada, o Nada. problema é Tô nem seu. aí. Uhum. Tô nem aí. Fala, o problema é seu. O problema é seu, resolve. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude. Como que a Cirlei ouve isso? Mentira. Fala para ela, você me deve. Fala para ela, Você, Cirlei. Jane, você me deve. Você me deve muito. Você me deve muito. Então fala para ela, Cirlei, para me vingar de você, Para me vingar de você, eu nunca terei sucesso. eu nunca terei sucesso. Essa é a minha vingança. Essa é a minha vingança. Você vai ter que olhar para minha cara de insucesso todos os dias, de fracasso todos os dias. Vai ter que olhar para minha cara de fracasso todos os dias. Ela não tá nem aí, ela ou ele não Tá tá nem nem aí. aí, mas essa é a consciência mesmo. E é isso que você tem que agora criar vergonha na sua cara. Como é que eu ouvi isso, Giane? Nossa, tô querendo que ela pare de falar. Nem Uhum. saber, quero saber Então a fala opinião para ela, dela não vai mudar nada pra fala assim, mim. isso não me abala. Isso aí não me abala, não me Fala, atinge. Em nada. fala, essa culpa eu não compro. Essa culpa eu não compro. O seu insucesso, o seu fracasso é um problema seu. O seu fracasso é um problema seu. Se ele te faz bem, o problema é seu. Se ele te faz bem, o problema é seu. Ele não me comove. Ele não me comove. Já passou da hora de você crescer. Já passou da hora de você crescer. Eu te dei a vida e eu não te devo nenhum centavo. Eu te dei a vida e eu não te devo nem um centavo. Como que tá a Gisele ouvindo tudo isso? É tipo, meu Deus, pra que isso? Como que você olha para Cirlei? Pra Cirlei, eu digo que ela tem razão, mas digo também que a Giane tem um pouco de razão também. Sim. Precisam se entender. O que me chama muita atenção é a Ana com os olhos fechados. Pelo amor de Deus, Ana, abre esses olhos. Uhum. Por favor, abra os olhos. Não consigo. E assim, é como é como se a Cirlei e a Giane já tivessem tudo de mim.
A Giane, a Cirlei é seu negócio. Olha para onde está indo a sua energia. Lá para Ana Paula. Olha para onde você está olhando. Você não deu tudo pro seu negócio. Você está gastando toda a sua energia com a sua mãe. A Ana Paula é sua mãe. Sua mãe está doente, Bernardo? Não, mas assim, minha mãe é muito. Tá nem aí pra Vítima. nada, sabe? É vítima, tá nem aí pra nada. Meu pai morreu tem uns 10 anos e depois disso ela, tipo, ela desistiu, ela não quer viver mais. Ela fica só Ela dentro se de casa, abandonou. ela Uhum. só fica dentro de casa, não tá nem aí pra nada. E seu pai morreu do quê? Coração. Uhum. Como que era seu relacionamento com ele? Meu pai sempre foi muito turrão, assim, sabe? Eu sou o filho mais velho, pelo menos assim, depois da constelação eu descobri que eu não era, mas eu sempre achei que eu era o filho mais velho. Então tem dois ainda antes de mim. Aí eu era o exemplo. Então, tipo assim, eu tinha que ser o modelo Cortou o áudio. Voltou. Ah. eu tinha que ser o modelo da criação dele. Então, eu era o filho modelo, eu era o filho. Então, eu nunca bebi, nunca fumei, porque ele fala assim: meu filho não bebe, não fuma, é exemplo, Era o inteligente e certinho, querendo tal. ser melhor que ele. Exato. E aí eu sempre fui o certinho mesmo, perfeitinho total. Nunca Uhum. fiz nada de errado. Aí, na sétima série eu rebelei, tomei bomba porque eu não quis Esses fazer as filhos, provas. esses filhos bastardos, foi traição ou era antes da sua mãe? Um foi na traição, foi na despedida de solteiro, quando ele foi casar, aí a mulher Ai, ficou que grávida, gostoso. e o outro foi minha mãe mesmo. Minha mãe ficou 3 anos tentando ter filho depois que casou, e aí ela ficou grávida depois de 3 anos, fez um monte de tratamento, e aí abortou, sim, a natural, e depois, aí 6 meses depois, ela ficou grávida de mim de novo. Tá. Mas eu falo, os bastardos, você tem dois antes do casamento, dois filhos, ou não? Um é Dois irmãos. aborto, um Ah, tá aborto, e bom. essa é a Ok. minha irmã. E até que ela, depois de 18 anos, ela apareceu, falando que queria conhecer o pai. A gente nem sabia da história. Aí só conheceu ela quando ela tinha 18 anos. Ah, sua mãe traiu seu Kézia, pai? Não, meu pai traiu minha mãe. Ah, tá. Ah, entendi. Né? Meu pai era da pá virada. Uhum. Super rola. Eu vou fazer a É, camiseta. Cada constelação de pai, eu vou mandar aquela camiseta super pica. tipo isso. Ele fazia, aproveitava e Tá desaproveitava. Ainda bom. uma vez ainda briguei com a minha mãe, ainda, mas enfim. Aí, Entendi. em todos os meus relacionamentos, eu fui traído. Ah, não, tá julgando o pai, não, nada vai funcionar. Né? Alguém pode entrar? Sandra, você pode entrar? Senti Kézia, chamar você, mas não Kézia, sei como é que tá seu horário. Pode Kézia, falar. quando ele escolheu a Jeane, a Ana, e aí ele me escolheu, que eu entrei no campo, eu lembrei agora que entrei no campo, eu olhei para elas duas assim, eu falei assim, que palhaçada é essa? E me deu muita vontade de rir, muita Uhum. vontade. Que palhaçada Tá no é essa? meio, né, do casamento dos pais aí, né? Demora pra gente sair, né? Deixa a Sandra entrar. A Ivone também fica no campo aí, Ivone, Ah, eu vocês quero a duas. Sandra. Eu quero a Sandra. Eu quero a Sandra. Uhum, sim. Você tem relacionamento com esse filho bastardo ou você nunca conheceu ele? Tem. Ui, Na verdade, eu sou o único que tem o relacionamento, é ela, é uma irmã. Ah, é Eu ela. sou o Uhum. único que tem relacionamento, converso, e já fui para casa dela, passei férias com ela. E o resto, meu irmão mesmo, não é minha filha, não é minha irmã, não aceito, ninguém me provou que ela é Entendi. minha irmã. Uhum. Ok. Gisele, fala pra Jeane. Eu julguei muito você, papai. eu julguei muito você, papai. Eu comprei as dores da mamãe. Eu comprei as dores da mamãe. E eu compro Isso é o que elas até hoje. Sim, isso é o que todo filho faz. Todo filho bocó faz. Constelação galáctica aqui, né, gente? Bert Hellinger, tá tudo bem? Eu não consigo fazer de outro jeito. Como pode melhorar? Fala pra Jeane, é o que todo filho faz. É o que todo filho faz.
Fiquei do lado mais fraco. Fiquei do lado mais fraco. Eu achei que ela precisava de mim, papai. Eu achei que ela precisava de mim, papai. E eu me E eu arroguei ainda muito diante acredito de que ela, você. Hã? e eu ainda acredito que ela precisa de mim. Pois é, justamente, é. Uhum. Respira. É porque a decepção dela foi muito grande, né? Tipo, esse casamento, ele já foi assassinado no primeiro dia ali, né? Tipo, e ela acha que ela usa desculpa, tipo assim, que ele, interessante ponto de vista, ele acabou com ela e fudeu com a vida dela, né? É a desculpa que ela usa. Mas ok, vamos trazer a força para você que primeiro, depois a gente olha para a mãe, que você precisa de força para olhar para a mãe. Então fala para Jeane, agora eu tomo consciência Agora eu tomo consciência. que você me deu um dos melhores presentes do mundo. Você me deu um dos melhores presentes do mundo. A minha irmã. A minha irmã. Obrigada. Obrigada. Eu me retiro do seu relacionamento e da mamãe agora. Eu me retiro do seu relacionamento com a mamãe agora. Para poder brincar com a minha irmã. Para poder brincar com a minha irmã. E olha lá para Sandra e olha para o amor. E vai tomando posse. E fala para ela: você é um grande presente para mim. Você é um grande presente para mim. Por mais que este presente incomodou muito a minha mamãe. Por mais que esse presente incomodou muito a minha mamãe. Mas a partir de agora eu me alegro com você na minha vida. Mas a partir de agora, eu me alegro com você na minha vida. Mesmo que isso não traga alegria para minha mãe. Mesmo que isso não traga alegria para minha mãe. São coisas distintas. São coisas distintas. Eu separo uma coisa da outra agora. E agora eu separo uma coisa da outra. Você é assim como eu. Você é assim como eu, A filhinha. a filhinha. E eu sou só o filhinho aqui. E eu sou só o filhinho aqui. Olhar para tudo isso é muito complicado para nós. Olhar para tudo isso é muito complicado para nós. É coisa de gente grande. É coisa de gente grande. Eu olho para você Eu olho para você a partir da minha criança. a partir da minha criança. E eu me alegro em ter uma irmã. E eu me alegro em ter uma irmã. E você é a primeira. E você é a primeira. Respira. Eu sou o segundo. E eu sou o segundo Do papai. do papai. Como que é esse lugar, Gi? Agora tá bom. Uhum. Meu Deus, quanto amor eu sinto por essa irmã. Uhum. Que legal, É Bernardo. muito amor. Entenda isso, Bernardo, que essa irmã traz muita prosperidade para a sua vida, independente se ela deixa a mãe puta, porque o amor aumenta. O que que a constelação ensina a gente? Olhar para o amor. Qual que é a solução amorosa? Você se permitir amar a sua irmã, por mais que seus irmãos odeiem, porque você se culpa.
Né? Como você é o único que tem um relacionamento, e você é o único que tem esse olho, você é o único que está levando a vida adiante, na verdade, né? Se reconciliar com a sua irmã é incluir, é trazer a prosperidade de volta, mas de alguma forma você se sabota, porque você se sente culpado de não estar vivendo a mesma dor que eles. Entende? Mas entenda que no seu coração você está fazendo certo. E não é errado eles, e deixa eles ficarem do lado da mãe. Não tem problema. Alguém tem que concordar com a mãe para ela não ficar, tipo, mais fraca, entende? Mas o seu Uhum. papel é acolher essa irmã e deixar ela fazer parte no seu coração. Então, olha para ela, Bernardo, lá para Sandra, a Gisele, e o Bernardo olha lá para Sandra e fala para ela: Você é minha prosperidade também. Você é Você minha é minha prosperidade também. prosperidade O também. amor só aumenta. O amor O só amor aumenta. só aumenta. Porque como que você olha para ela? Como se fosse escassez. Atrapalhou a vida de vocês, atrapalhou o casamento dos seus pais e não atrapalhou. Eles continuaram casados até o fim, até seu pai Sim, desencarnar? Não sim. atrapalhou. Mas a sua mãe, tipo, vamos entender um pouquinho o que que tem no campo da sua mãe aí. Como que a Sandra está se sentindo? Foi bastante difícil no início, né? Eu tinha vontade de sair, de me esconder, estava muito difícil estar aqui. Não me sentia nada pertencente, nada. Eh, Quando a Gi foi falando, a princípio eu recusava um pouco disso. Depois, ela foi me emocionando muito, né? Foi me emocionando bastante. E quando ela me colocou como primeira, aquilo me deu uma força. Mas ao mesmo tempo que me deu força, a Ana começou a me incomodar muito. Uhum, E eu tive raiva da Giane nesse momento, quando sim, ela é falou porque que eu elas era a não te primeira. deixam pertencer, né? É. E agora, quando eles estavam falando comigo, né? Tanto o Bernardo como a Gi, aquilo me emocionou bastante. Me emocionou. É como se eu falasse assim: eu vou dar um espaço para isso, né? Eu vou dar um espaço e eu preciso me enxergar como prosperidade. Eu preciso me enxergar como uma coisa boa, porque eu só me enxergo como Não algo como uma ruim. peça defeituosa, né? Tipo É, assim, aquela peça defeituosa no que, quebra-cabeça, que não que foi encaixa. foi um erro, né? Um erro Aham. de despedida de solteiro, né? É muito Olha como pesado isso, começa a nossa escassez, a gente achando que a gente é um erro na vida, né? E esse E, erro, eu não consigo olhar para Ana. Ela me é, dá angústia demais, dá angústia. É como se eu me sentisse culpada mesmo. sim, ok. Olha para Sandra, olha para Ana Paula e fala: Eu não tenho culpa. Bom dia, amor. Ana Paula, é difícil de falar. Fala para ela: Eu sinto muito. Ana Paula, eu sinto muito. É pesado para mim também. É pesado para mim também. É muito Eu, pesado. eu vejo a sua dor. Eu vejo a sua dor. Eu sinto muito. Eu sinto muito. E eu vejo a dor dela na minha mãe também. Sim. Eu sinto dos dois lados essa dor. Sim, porque eu acho assim, por mais piriguete que a gente às vezes possa ter dentro de nós, ninguém quer acabar com o casamento de ninguém. Eu acho que no fundo, assim, todo mundo tá procurando um amor, né? Então eu acho que, tipo assim, às vezes a gente fala, mas era uma biscate, era uma piriguete, era uma destruidora de lares. Gente, não, tá todo mundo procurando um amor. Então a gente precisa olhar com respeito para essas amantes, para essas mulheres, porque senão a gente continua no julgamento e principalmente amaldiçoando o nosso próprio feminino. O que que toda mulher procura? Um parceiro, um amor, alguém que vai ver ela, alguém que vai acolher. E os homens também são errados? Não, eles foram condicionados a isso. A gente já vai perceber que os nossos filhos, talvez, vão ter outro tipo de despedida de solteiro, já vão ter um outro tipo de padrão.
Eu sempre conto para vocês, meu irmão catou meus filhos, levou em frente uma zona, né, lá em Franca. E, tipo, eles odiaram, não curtiram, não acharam divertido. E talvez nem era para os nossos pais, só que aquilo tinha que ser divertido, porque senão ia falar que o cara era gay. Então o cara tinha que falar, nossa, eu também gosto disso. É igual cerveja, às vezes. Você tem que aprender a tomar, né? Você tem que aprender a gostar de beber, você tem que aprender porque é coisa de homem. Então é muito machista, às vezes, inclusive a traição. O cara que não trai é frouxo, é bocó. Os próprios amigos, às vezes, dentro do sistema, né? Acabam levando para isso. Aí o que que o cara tem que fazer? Tem que beber para poder acompanhar o ritmo, para não ser chamado de frutinha perto dos amigos. Então é muito louca a construção. Os homens sofrem muito com o patriarcado também, não é só nós mulheres. Eu vou te falar que eu não tenho praticamente nenhum amigo, porque eu não bebo, aí eu acabo não participando de nada, e aí eles param de me chamar e acabo. Eu não tenho amigo nenhum, assim. Eu fico É. meio só na família. Uhum. Tá dando certo? Tá, a TV estava conectada no Wi-Fi. Uhum. Depois eu tenho que olhar o telefone. Tá? Terminei, eu vou só descer para entregar o equipamento pro rapaz. Tá bom. Daqui a pouco eu volto. O meu tá na Sirius, é. Sim, Tá. mas a TV estava conectada no iPhone. Uhum. Já volto. Tá bom. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, entender, estudar. Então, quer dizer, o Bernardo, se ele quiser, de repente, ter amigos dessa realidade, ele vai ter que ser pervertido igual os outros amigos. Ou ele vai ter que entender que ele é diferente, ele vai ter que se parar de fazer de errado e buscar a vibe dele, entende? Mas o problema é que a gente, o Raul, quando começou a beber lá em Riviera, eu contei para vocês, eu falei, filho, mas por quê? Falou, mãe, porque todo mundo me zoava, porque era o único jeito de eu aguentar o rolê. Olha para você ver, isso é o quê? 14 anos, né? Pode falar, Sandra. Ah, Kézia, eu sinto que assim é como se eu tivesse vontade de falar para Gi que ó, a sensação, tá? É que não foi uma coisa a primeira vez, a última vez. Eu não sou fruto de uma situação desconhecida. Uhum, Tem um sentimento ali, tem uma coisa de um sentimento ali, uhum. Teve tá? amor. E Teve, é por teve isso uma que a mãe não situação. dá conta. A mãe não consegue ficar na vida, olha lá, porque ela quer ser a primeira, ela não tem a força. Sandra, fala para Ana Paula, você é a segunda. Ana Paula, sinto muito, você é a segunda. Ana Paula, você é a segunda. Uhum. Nossa, isso deu muita Consegue força. ouvir, Ana Paula? Gente, eu estou em outro lugar. Uhum. Para eu chegar até vocês, eu tenho que subir uma escada tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu tenho uma preguiça. Eu não estou no mesmo lugar que vocês. Tudo que vocês estão Uhum. falando, eu não posso fazer, eu não sei o que que é, porque eu não faço parte disso. Eu não sei Então, eu do que acho que vocês só estão você falando. falar uma coisa para o campo. A culpa não é de vocês. A Porque você, culpa não é de vocês. sim, só tira esse peso de todo mundo. A culpa não é de vocês. Ô, Kézia, O que eu carrego é de muito longe. eu tô num lugar que eu vou tentar dizer para vocês como é, tá? É como se eu tivesse num lugar enorme, tipo um salão. Nesse salão é tudo escuro, tem muitos objetos, mas eu não consigo ver esses objetos. Tem uma escada enorme com uma porta. Lá em cima, nessa porta, é onde vocês estão. É um outro cômodo, é um outro lugar. Uhum. E Experimenta falar assim: eu vivo numa outra dimensão. eu vivo numa outra dimensão. E tá tudo bem para mim. E está tudo bem para mim. E esse lugar que eu estou aqui, eu não sinto nada disso que vocês estão falando. Não tem Mas julgamento, não não tá, tem não é ruim culpa. para você ou tem um desconforto aí? Não, não tem nenhum desconforto, não. Uhum. Então só vamos tirar esse estigma que está no campo. Só fala para a Sandra e lá para a Ivone. Vocês não são culpadas pela Vocês não minha são dor. culpados.
E não tem dor também E aqui, não tem não, tá? dor. Não tem Entende dor, isso, Bernardo? Não tem dor, cara. não Por tem isso que eu falo, o dor. movimento da nossa alma é muito inconsciente, sabe? É muito inconsciente, às vezes. Assim, tudo que a gente fala, às vezes, é até da boca para fora. Não tem dor, não tem amor, não tem ódio, não tem nada. Eu só estou aqui. A Sandra ouve, fica mais leve aí, Sandra? Saiu muito do peso da culpa, muito. A Uhum. sensação que eu tenho é que, assim, tá, é a opção dela, a escolha dela. É, Sim, sim. e aqui Então, desse lugar, vocês Eu deixei podem de me fazer o que importar. vocês quiserem. A vida é de vocês. Eu estou muito bem. Eu uhum. estou tranquila aqui, estou bem. E não tem nada a ver com isso aí também. Sim, é Nada do que outra vocês estão coisa, é falando. outra coisa. Como que Nada a do que vocês Jeane estão olha para falando. isso? Como que a Jeane tá? Tá ouvindo, Jeane? Sua mãe toma muito remédio, Bernardo? Toma remédio de pressão. Uhum. Pronto, Kelly, agora pode eu falar. não estou dopada de remédio. Eu não estou dopada de remédio. Uhum. Como que a Jeane se sente quando a Ana Paula fala que vocês não têm culpa? Como que você está se sentindo? Tudo bem. A Ana Paula, desde quando ela entrou no campo, é a impressão que eu tenho que ela não está aqui, realmente, ela colocou. Ela está muito longe, ela está caindo, ela está no energia que não me inspira em nada. Uhum. Você olha para alguém, Jeane, desse lugar? Eu olho para a Jéssica, vejo também Sandra, quando ela entrou, assim, ela consigo vê-la. Eu acho que só acho que não me chama atenção. Fala para Gisele, você está seguindo a sua mãe. Zélio, você está seguindo a sua mãe Em outras dimensões. em outras dimensões. E fala para ela, eu digo sim para o seu destino. E eu digo sim para o seu destino. Agora você toma consciência. Agora você toma consciência. E continuar nesse lugar é uma escolha sua. Se continuar insistindo nisso, escolha sua. A Gisele ouve? Sim, Como eu que é olhar ouço, para Ana Paula, Gisele, desse lugar? agora tá pesado. Agora eu não quero mais olhar. Tipo, é como, tá bom, você falou que tá tudo bem pra você, a escolha é sua, então eu vou fazer diferente. Como que, como que a Carla está se sentindo? O áudio, Carla. Eu me senti desde o início como se eu tivesse anestesiada, muito sono, tanto que eu me E quem te deitei. chama atenção no campo? Ah, que fica com os olhos fechados. Eu não consigo Ana ver aqui, eu Paula? não sei. É. E a que tá com a camisa amarela, que eu também não consigo ver aqui, eu não sei mexer. A Jeane. A Giane. E o Uhum. Bernardo, ele me dá uma angústia muito forte, assim. Ele escuta, mas me parece que
que ele não introjeta o que é dito, assim, como se fosse um mecanismo de defesa de negação, sabe? Uhum. Tá, eu tô vendo tudo isso, mas ok, tipo, fica no externo, sabe? Sim. É porque ele tá indo atrás da mãe na outra dimensão, né? Ela é o dinheiro, Bernardo. A Carla é o dinheiro. Só que o dinheiro é com sua mãe. Preciso de mais alguém para entrar no campo. Espera aí só um minutinho, pessoal. Combinado. Quem que vai poder entrar no campo? Kézia, a Cibele tá no campo? Acho que tá, né, Cibele? Já tava com a câmera ligada. Você pode entrar, É, Cibele? Desde a hora que ela entrou, ela tá me chamando a atenção. Uhum, Desde a hora que ela entrou. uhum. Cibele, respira um pouquinho nesse lugar e fala lá para Ana Paula: eu estou aqui. Ana Paula, eu estou aqui. Quem é você? Pelo menos ela teve uma atitude, né? Ela ficou curiosa. Já é uma boa informação, assim, né? Fala para ela, Cibele, eu sempre estive aqui, Eu sempre estive aqui, mas eu era assim como você. mas eu era assim como você. Fala para ela, mas agora basta. Mas agora basta. Mas Nós estamos aqui para fazer diferente. eu não sei nem onde eu tô. Justamente, você está atrás da sua mãe, ué. E sua mãe também estava na Nárnia. Entendeu? Ela é sua mãe. Pois é, Você está eu fazendo nem sei como é igual, que o eu vim mesmo parar padrão. aqui. Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Atrás da sua mãe. E eu não sei como é que eu saio daqui também, não. Uhum. Só escuta ela te falar, então. Respira. Cibele, fala para ela, agora basta Agora basta de ficar andando atrás de mim. de ficar andando atrás de mim. Eu sou grande. Eu sou grande Eu dou conta. e eu dou conta. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada, Mas por aí, mas por aí as pessoas parecem precisar de você. as pessoas parecem precisar de você. Está na hora de você crescer, minha filha, Tá na hora de você crescer, minha filha, e assumir a responsabilidade da sua própria existência. e assumir as próprias responsabilidades da sua própria existência. Esse comportamento é muito infantil. Esse comportamento é muito infantil. É uma fuga. É uma fuga. E o seu filho já está seguindo o mesmo destino que o seu. E o seu filho está seguindo o mesmo destino que o seu. Parem de fugir desta realidade. Parem de fugir desta realidade. Como quer dizer isso, Sibeli? O meu terceiro olho parece que vai explodir. Uhum. Fala, o preço é muito alto. O preço é muito alto. E fala, e você não precisa pagar esse preço.
e você não precisa pagar esse preço. A sua avó materna tinha algum problema, ô Bernardo? De saúde, você fala? Uhum. Mesmo estilo. Meu avô era da pá virada e ela vivia a vida dela. Ela tava nem aí pra nada. E tanto que Mas ela não tinha morreu. esquizofrenia, demência, Não, Alzheimer, não, não teve nada, nenhum não, problema mental. nada. Só assim, no final da vida dela, ela desistiu de viver mesmo. Não quis Uhum, saber de mais nada. Ela falou, quero ir. Todo dia ela falava, quero ir embora, não quero ficar aqui mais não. uhum, uhum. Gente, que coisa. Que, É um que padrão, ó, coisa. para você ver. Mais Que, alguém difi- entra no campo, por favor. que dificuldade de abrir o olho. Não tem força, é um feminino muito. Mais alguém entra no campo, por favor? Quem pode entrar? É muito difícil. A Gente, Márcia. Uhum. a sensação que eu tenho, A tá? Tati, pode entrar. A Márcia, a Tati, entra aí, vai ancorando um pouquinho dessa energia aí. Vamos trazer essas ancestrais. Olha, a sensação que eu tenho é que essa pessoa está presa, ela não sabe. É como. Gente, olha só, vou tentar explicar aqui, porque eu não sei direito o que está acontecendo aí, tá? É como se eu tivesse sido sequestrada e tivesse sido colocada num cativeiro, tá? É essa a Uhum. sensação que eu tenho. Qual que é a religião da sua mãe, Bernardo? Não segue uma religião assim, ela é católica. Reza, Uhum. tipo, vai àquela missa, só não sai de casa, né? Vai na missa da televisão lá todo dia, 6 horas, reza o terço. Então ela gosta desse caminho. Tipo, há Ok. tanto tempo que me colocaram nesse lugar que eu não sei. É como se eu, Da sabe, onde é aquele a família da sua mãe, Bernardo? Montes Claros. Mas a ancestralidade dela, você sabe de onde vem? De qual lugar? Não. Já me falaram que é a Portugal, Espanha, mas nunca deram certeza, não. Uhum. Como que é esse lugar, Márcia? Muito estranho. Não tem. É muito frio. Uhum. Ele não é de todo escuro, mas é. Parece que assim, é um quartinho ali, não estava sendo usado, tal, fica aí. Uhum. aqui é muito frio. Aqui é muito frio. Experimenta falar, Não é Márcia. Eu fui escuro deixada para totalmente. trás. Todos foram embora e eu fui deixada para trás. Eu fui Mas eu tô deixada para preso, tá? trás. Eu tô presa. As pernas Agora estão eu amarradas. quero sair, mas eu não é uma questão de força. Eu Espera aí um não pouquinho, Ana Paula. consigo. Presta atenção no que a Márcia está falando, ó. É Como como que se é as aí, pernas Márcia? estivessem amarradas. A perna não, assim, a perna não se mexe, parece que ela está amarrada, está presa numa bola de ferro. E Uhum. assim, o que eu posso fazer agora? Uhum. Não tenho, eu só vou esperar. Uhum. Experimenta falar, eu fui assassinada. Veja o que faz mais sentido. Eu fui deixada para trás ou eu fui assassinada? Eu fui deixada para trás. Mas é como Hum. se fosse, morre aí.
Uhum. É como se É uma tivesse me ancestral. matado. Uhum. Às vezes foi uma ancestral que colocaram em algum lugar, ou realmente, às vezes até de um outro país. Os imigrantes antigos, né, quando eles vinham, não dava para trazer os idosos porque não davam conta de trazer, né? Eles eram muito velhinhos. Mas vocês entendem como a dor fica, essa memória fica presa no sistema? E a Cirlei, que é o negócio, falou, eu, né, estava conectada lá com a Márcia, né, o negócio. Tá bom? Então, assim, é esse excluído que precisa vir à tona para o amor voltar a fluir. Tá bom? Quer falar, Sandra? A Márcia me chamou a atenção desde quando eu estava fora do campo, tá? Mas, Caes, uma Uhum, frase que veio muito forte, por isso que eu vou te passar. Quando a Ana Paula estava falando do local, a hum, vontade que eu tive de dizer para ela é assim: eu vou te ensinar a força de uma mulher. uhum, Mas era uma coisa meio de vingança, tá? sim. Eu achei que era É. importante. Uhum. Todo mundo respira um pouquinho, só para o campo dar uma atualizada. Tinha entrado alguém junto com a Márcia. Quem que era? Era Tati. a Tati. Cadê a Tati? Como que é esse lugar, Tati? Seu microfone. Tá indiferente agora. Uhum. Mas antes, quando eu via. Ai, eu não lembro o nome da última que entrou agora. Com a Márcia? Isso. Eu senti uma sensação muito fria. Como é que eu vou te dizer? Assim, me gelou todos os pés. Eu senti aquela sensação dela, assim, como se parece que eu tivesse vivido aquilo ali. Uhum. Márcia, olha para a Tati e fala para ela: você precisa levar a vida adiante. Você precisa levar a sua vida adiante. Eu não vou conseguir chegar lá, Eu não vou conseguir chegar lá, mas o nosso futuro depende de você. mas o nosso futuro depende de você. Como quer dizer isso, Márcia? Começa a dar uma agitação, assim, já no começo estava dando já agitação já. Só Uhum. de ouvir você falar, Uhum. assim, Fala para ela, se vai. você ficar aqui, Se você ficar aqui, é o fim do é o nosso fim sistema. do nosso sistema. Vai ser difícil para mim ficar, Vai ser difícil para mim ficar, vai ser difícil para você ir, vai ser difícil para você ir, mas a sua função mas a sua função é levar a vida adiante. é levar a vida adiante. Como quer dizer isso? É muito gostoso. Parece que Uhum. assim, vai, filha, Sim, em honra ao vai, nosso futuro, em honra ao nosso futuro, eu pago o preço. eu pago o preço. Em honra ao nosso futuro, Em honra ao nosso futuro, eu pago o preço. eu pago o preço. Isso é uma memória muito antiga, viu, Bernardo? Isso é uma ancestralidade muito antiga do seu sistema, tá? Aham. Mas fala para para Tati, eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês.
e o futuro de e o todos os meus futuro descendentes. de todos os meus descendentes. Todos vocês estão abençoados Todos vocês estão abençoados para que a vida para que a vida siga adiante e prospere. siga adiante e prospere. E olha agora lá para Ana Paula. Ana Paula parece que agora abriu o olho, né? Olha lá para Ana Paula e fala para ela: obrigada. Obrigada. Eu vivi através de você até agora. Eu vivi através de você até agora. Toda arrepiada. Você me trouxe para o futuro Você me trouxe para o futuro. e eu sou muito grata. Eu sou muito grata. Muito, Agora muito, eu muito. também estou livre. Agora eu também estou livre. Agora eu reconheço que não foi em vão. Agora eu reconheço que não foi em vão. O meu sacrifício não foi em vão. O meu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício também não foi em vão. E o seu sacrifício também não foi em vão. Agora, por favor, Agora, por favor, viva a sua vida viva a sua vida. em honra a mim. Em honra a mim. Viva a sua vida. Viva a sua vida. Eu abençoo você de todo o meu Eu coração. abençoo você de todo o meu coração. Viva a sua vida. Viva a sua vida. E olha lá para o Bernardo também, Márcia, e fala para ele: obrigada. Obrigada. Você é o meu sucesso. Você é o meu sucesso. Você é o meu sucesso, meu querido. Você é o meu sucesso, meu querido. Eu abençoo muito você. Eu abençoo muito você. E por favor, Por favor, em honra a mim, viva a sua vida. em honra a mim, viva a sua vida. Chega de dor. Chega de dor. Eu já estou no futuro. Eu já estou no futuro. Respira. Como que tá esse lugar, Márcia? Tá mais quente. Parece que Uhum, assim, continua não tendo nada, continua sendo meio claro, meio escuro, mas tá tão cheio de uhum, amor agora, tá tão gostoso, uhum, tá tão uhum. acolhedor, tá tão bom. Sim. Eu vou Sensação de pedir. missão cumprida. Sim. Acho que eu só preciso de mais uma energia aqui para poder. Só mais uma energia para entrar no campo. Vai lá, Daiane. A Daiane entrou. Márcia, olha para a Daiane. Vai te ajudar aí também, Márcia, no seu movimento aí. O Bernardo olha para a Daiane, Ana Paula, todo mundo olhando para a Daiane, para o que ela está representando. Como é, Márcia, olhar para a Daiane? É gostoso. Uhum, Uma sensação boa. uhum. Fala para a Daiane, você Você garantiu o nosso futuro. garantiu o nosso futuro. Eu te olho com bons olhos a partir de agora. Eu te olho com bons olhos a partir de agora. Meu querido Brasil. Meu querido Brasil. Uhum. Graças a você, Graças a você, nós sobrevivemos. nós sobrevivemos. E você faz parte. E você faz parte. Você também faz parte. Você também faz parte. Respira. Isso, toma posse desse Brasil que se tornou, Márcia, a nova casa dos seus descendentes, entende? Às vezes, alguns ancestrais ficam bravos, porque eles acham que a gente fugiu das guerras, a gente fugiu da fome, e alguns ancestrais, às vezes, de alguma forma, assim,
Não é que amaldiçoam, mas eles ficam putos, né? Porque eles eram muito mais assim, rústicos e tipo, não, a gente tinha que ter morrido todo mundo junto aqui. Mas em algum momento tem alguém ali no meio do sistema que fala, vai, que empurra esse filho para longe, porque por mais que o amor à nossa ancestralidade seja grande, o nosso amor ao futuro tem que ser maior. E o amor dessa ancestral foi maior, porque ela dá autorização para o filho sair desse país, dessa guerra, da onde eles estavam, que era muito frio, era um país muito frio, então ela autoriza a Tati a vir. Só que vem também com muita dor. É muito pesado ir deixar alguém para trás, né? Então é como se metade de nós ficasse num outro tempo. Isso é o que simboliza a dimensão que a Ana Paula estava vivendo. Isso é um outro tempo, talvez uma outra vida. Isso é muito antigo, tá, Bernardo? Muito antigo. Só que é uma dor que estava muito latente ainda na sua mãe, e de alguma forma vocês honram, né? Então, agora a gente toma consciência e todo mundo passa a viver nessa dimensão. Agora aqui no Brasil, todo mundo batendo no timo, ó. Agora eu me conecto com a terra. Agora eu me conecto com o Brasil, me conecto com a terra, me conecto com esse novo tempo. E falo o nome de vocês. Eu sou a Késia Lucena Moreira. Eu sou Hoje é Cirlei Labelos. dia 27 de junho de 2025. 2025. E agora eu passo a viver neste tempo. E agora eu passo a viver neste tempo. Agora eu passo a viver em honra aos meus antepassados. Em honra aos meus antepassados. Eu passo a viver neste tempo. Eu passo a viver neste tempo. Que é o meu tempo. Que é o meu tempo. Respira. E veja como fica o corpo. Talvez é uma grande novidade. Talvez às vezes soa até um pouco meio esquisito, meio bizarro, né? Meio esquisito. E as minhas constelações, de 9 de 10 constelações, é sempre outra dimensão, gente. Custou eu conseguir, assim, olhar para essa dimensão, porque era tanta treta em outras dimensões que, nossa, demorou, assim, para poder, sabe? Era sempre outras vidas, outras realidades, sabe? Eu constelando DNA de dinossauro. Então, é muito bonito perceber, às vezes, realmente, assim, né? O tamanho da nossa honra, né? Mas, assim, a gente honra de verdade vivendo o presente e olhando para o futuro. E com gratidão ao passado, tá bom? A Ana Paula toma consciência? Uhum. Então, fala, agora eu tomo consciência de tudo isso. Agora eu tomo consciência de tudo isso. Era um castelo todo de pedra. Uhum. Era muito antigo, agora eu tomo consciência. Agora olha lá para o Bernardo e fala para ele, basta. Agora, Bernardo, basta. A vida é aqui e agora. A vida é aqui e agora. Consegue ouvir, Bernardo? Sim. A Gisele ouve isso? Sim. Uhum. A vida é aqui e agora. Tá? Eu não consigo tirar os olhos da Cirlei. Uhum. Então fala para ela, temos muito trabalho. Temos muito trabalho, Cirlei. A minha vida começa agora. A minha vida começa agora. Quem é a Cirlei? É o trabalho, o negócio, o propósito aqui na Terra, né? Aqui nessa dimensão. Como que a Cirlei fica em ouvir isso? Vou acabar com isso aqui que eu vou para a rua dar uma volta. Pegar um sol. Vamos para a vida, vamos trabalhar, né, gente? Como que a Carla está se sentindo? A Carla é o dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro está em outra dimensão também ou está aqui? Estou aqui. Acabou a minha bateria, fiquei bem chateada, botei para carregar e voltei novamente. Mas Só a então dar uma sensação... atualizada no campo, como que você está olhando agora lá para a Gisele, ó?
a sensação que eu tenho agora é de mais leveza, sabe? Parece de movimento, assim, querer agir. Essa é a Uhum, sensação que eu tenho. Embora pareça que está meio perdida ainda sem saber como fazer, sabe? uhum, Mas a vontade, o desejo é de ir, né? De movimentar-se. Eu acho que é essa a sensação. uhum. A Sueli tá aí ainda? A Sueli estava sustentando uma energia? Não sei se a Sueli tá Sim, ainda aí. estou. Tá ainda aí? Estou. Tá. Estou. Estou. Gisele, olha para a Sueli. Como que é olhar para ela? É bom. É bom. É gostoso. É como se. Ai, como é bom ver ela sorrir. Uhum. Fala, você contribuiu muito até agora. Você contribuiu muito até agora. Como que tá isso, É. Eli? Confortável agora. Uhum. Para onde você olha, Sueli? No campo, Uhum. assim, no geral eu falo de pessoas. Para quem ou para o quê? Para quem te chama mais atenção no campo? O dono da constelação, quem representa é a Gisele. Isso. Uhum, Você olha para o é a Bernardo, né? Gisele. Para os Uhum. dois. Uhum. É a procrastinação, Bernardo. Sua melhor amiga. Uau! Uhum. E a senhorita nesse lugar, né? Já começou sua constelação hoje, né? A procrastinação. Um lugar confortável? Como é este lugar, Sueli? Vou te lembrar dele amanhã, viu? Ah, agora melhor, mas antes estava tão ruim que eu tomei Hum. um sal de fruta aqui, um eno. Uhum. Só fala para o campo, já cumpriu o meu Nossa, ele papel faz aqui. ela mete pra nós. Já cumpri o meu papel. Gratidão. Uhum. Posso ir agora. Posso ir agora. Como que a Gisele ouve isso? Sua melhor amiga indo embora? Vai, vai, vai. Vaza, 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 Fala, tá na hora de eu fazer novos amigos, né? Tchau, tchau, chega, Está na hora de eu fazer chega. novos amigos. Viu, dono do senhor Bernardo? Não tem Gente, mais ontem. desculpa agora. Não tem Sem mais desculpa, desculpa né? agora. Não, ontem eu saí aqui para andar, que eu tô conhecendo o bairro novo e tal. E tem muito esporte aqui, muito esporte. Aí, acorda sua irmã, por favor. Gratidão, amor. Aí a Cleo tá que tá, ó, 10:18. Aí ela. Aí eu saí andando aqui e fui na praia. Aí tinha uma galera jogando beach tênis, fazendo futebol e futevôlei. E eu comecei a conversar com todo mundo, entendendo quem que é professor, o que que é aula, não sei o que lá. Quando o Mikael sai daqui de casa, tá eu, né? Eu e o time do Flamengo inteiro. E conversando. Ai, mas eu morri de rir. Aí depois, mas é sobre isso, assim, né? Eu falo, a gente tá na vida. Né? Então a gente vai se relacionar. Então ter essa curiosidade, tipo de ir para a vida. Não, e aí nisso eu falava assim, eu preciso chegar lá no futevôlei, mas não dá para levar os Sirius porque tinham 4 cachorros de rua lá, né? Aí o moço do futebol falou assim: "Eu seguro o seu cachorro para você". Aí imagina a cena. Ficam passando de carro. Os caras com o futebol com o meu cachorro, eu lá com os caras do beach tênis. E tipo assim, né? Foi cômico, gente. Aí eu olhei, ele passou, eu falei, nossa, que loucura. Mas é isso, é a vida, né? A gente precisa aprender. É essa curiosidade. Eu vou jogar futevôlei? Não, vou jogar futebol, não, mas essa curiosidade, Bernardo, é assim que começa o movimento. Então, conecta com a sua criança, né? Eu acho que o próximo passo aí é você fazer uma reconexão com a sua criança interior, porque é ela que vai trazer
a gente tem que ter um tom de ingenuidade para poder olhar para a vida. A vida, o jeito que a gente está olhando para a vida, e nós como terapeutas, consteladores, o nosso dia a dia é muito pesado. É só pepino, só gente morrendo, só. Então a gente está muito conectado com a morte. Não é à toa que a gente também escolheu essa profissão, né? A gente conectou com essa profissão para poder resolver as tretas da mãe, do pai, né? Que estava em outra dimensão. Mas, então, nós precisamos ter essa leveza de morar num lugar que coloca a nossa imaginação, que deixa a nossa vida mais leve, de procurar atividades que vão transformar a nossa vida, deixar a nossa vida mais leve, combinado? E quem vai te ajudar a fazer isso é a sua criança. Porque o seu adulto já está ficando velho, cheio de dor, às vezes já engordou, já está com o ciático inflamado, já está com o joelho. Então, assim, olha para a sua criança, inclusive, para rejuvenescer o seu corpo e os seus órgãos. E começa a experimentar. Então, em honra à sua criança, Bernardo, você vai experimentar a vida. Porque você até agora estava em outra dimensão com a sua mãe. Combinado? E vivendo a vida junto com eles. Então, assim, vai curtir sua irmã. E outra, a tendência dos seus irmãos estarem no mesmo caminho é muito grande. Então, eles estão contraindo aqui na vida para poder ir embora. Então, você toma consciência e olha para a vida. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Gi? É só para confirmar que foi exatamente isso que eu senti no campo. Assim, umas 2, 3 vezes eu tentei ir para a criança e eu não consegui. Era uma criança, não existia a criança. Muito E assim, eu perfeccionista, senti tá ele muito muita rígido. perfeição, muito rígido, muito. Não dá um sorriso, não dá uma gargalhada, Você tem barras, não consegue Bernardo? se Curte divertir. barras? Se auto-aplique. Eu achei tão bonitinha a Cleo essa semana. Falou, mamãe, tô precisando de uma terapeuta. Eu comecei a rir, né? Falei, Casa de Ferreira, espelho de pau, né? Aí eu comecei a rir. Aí eu falei, nossa, vamos correr. Eu falei, vamos fazer 10 dias de barras, né? E a Cleo, ela é tão perfeccionista que vai criando uma rigidez nos nervos dela. Gente, ela tem tique, ela torce o pescoço, ela fica torcendo a mão, torcendo os pés, é toque. O toque é uma perfeição, e ela tá no campo do pai, né? O Mikael é a mesma coisa. Os perfeitos não se divertem. Os Cara, o perfeccionistas não se divertem. O Bernardo é muito meu marido. É muito. É. Então, assim, sabe? Nossa, incrível. A gente precisa sair desse perfeccionismo e voltar a se divertir. Pessoas, às vezes, muito nojentas, que tem que lavar a mão toda hora, nojenta, tem nojo da vida. Tem nojo da vida, tem nojo de, sabe assim? Vocês lembram quando eu fui para São Paulo? Eu fui para um hostel, né? Que eu tive que tomar banho de meia. Que eu falava, gente, eu preciso parar a mão de ser nojenta, eu preciso largar a mão de ser louca, porque. E aí cheguei no hostel, gente, eu não tinha levado chinelo. A hora que eu entrei no banheiro do hostel, eu morri. Aí eu falei, calma, isso é conectar com a vida. Porque você. A gente vai ficando tão noiado, tão neurótico, a gente não sai de casa, eu só dormia com o meu travesseiro. Então, era uma forma, estrutura, assim, por isso que eu falo barras, Bernardo. A gente tem os grupos de troca-troca, né? Se você nunca participou, ou pega as aulas anteriores. Enfim, se auto-aplique barras. Combina com alguém. Você tem filhos, Bernardo? O seu áudio está desligado. Vai correr barras nos seus filhos, eu amei, porque eu falei, eu vou correr barras na Cleo e já limpa um pouquinho de mim, e o Mikael hoje vai, inclusive, aplicar barras nela também, para ajudar a liberar todo esse perfeccionismo. Talvez também constele depois esse perfeccionismo também, faz um outro movimento seu aí mesmo, Tem olha menina? esse perfeccionismo e fala tchau. Você tem menina? Não, é um filho, 15 anos, Miguel. 15 anos. Miguel. É. É muito sofrido, assim, o perfeccionismo, ele judia muito, a gente não se diverte, a gente nunca é bom o suficiente, a gente sabe assim, ai não, a vida fica muito pesada. O que o Bert Hellinger fala? Os perfeitos estão no céu. Então, começa a mudar um pouquinho essa coisa, essa estrutura. Eu vou começar a usar short, eu vou começar a usar camiseta rasgada, sabe assim, é você exercitar. A escola dos meninos eu achava muito legal que eles tinham o dia das meias trocadas. Todo mundo na escola tinha que ir com um pé de meia trocado, né? Então eu acho que, sabe assim, tipo, hoje eu vou deixar o quadro torto na parede.
Sabe assim, hoje eu vou Nó, dormir do lado contrário da cama. é isso aí. Eu chego na casa das pessoas, eu vejo o quadro e me costa, assim, eu tenho que ir lá e arrumar o quadro lá, eu tenho que olhar para o outro lado. E hoje Isso, falar, dá pra você... meu filho tá, na pandemia ele veio morar comigo, ele tá indo pro mesmo caminho, perfeccionista demais, só certinho, cara fechado o gente. tempo inteiro. No Agora final ele ninguém começou a gosta namorar e ele disso, você mudou. tá todo mundo Aí ele tão começou a chato. namorar, agora ele começou a namorar e mudou. Aí tá rindo, divertido, Graças ó, a graças a Deus, Deus. né? Eu falei, aí conheci ela semana passada, falei assim, nossa, você não tem noção do que você tá melhorando a vida dele. Então, você tá namorando? Eu tô namorando. Mas assim, meu namoro não tá. É É, isso, é o perfeito demais. não tá Ele não, legal. E não, não, nenhuma não namorada vai ser é. perfeita, entende? Ó, corre suas barras, corre as barras do seu filho se ele topar, ou se não, corre as barras da sua Aham. namorada. Talvez a sua Uhum. namorada vai ser. Qual que é o signo dela? Aquariana, quer ver? Gêmeos. Tá bom, é ótimo. É uma boa professora Você aí. fala, você fica falando do signo, eu até fico falando. Eu sou aquário, com minha lua em aquário e meu ascendente é aquário. Por isso que fica só na maionese da maionese da maionese. Exatamente. Nada traz para baixo, tudo lá Não, voando. sempre muito além, né? Então tem que É. fazer alguns exercícios aqui para comer mandioca, algumas coisas que a terra trazer para essa realidade, né? Trabalhar a parte de Aham. estrutura, que é onde a gente peca, a gente falha, né? Mas é Sim. isso, gente. Você estava numa outra dimensão aí, né? Gratidão. Correr as barras, lembra? Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima Uhum. dimensão, oitava Não, dimensão, nona eu dimensão. tenho que estudar de novo, porque eu falo que eu tive um centro de terapias há 7 anos atrás, e aí não deu certo, e aí eu larguei para lá e larguei tudo para lá. Entendi. Vai te ajudar. A Barras vai te ajudar muito a trabalhar essa questão das dimensões. Tá vendo como uma ferramenta conecta com a outra, né, Márcia? A Uhum. Márcia também está numa outra dimensão, né, Márcia? Está na hora de você vir para o Brasil. Eu acordei hoje com um vídeo, eu lembrei tanto de você, o povo falando de um terremoto no Japão. Não sei se o pessoal aí também está falando disso, né? Eu lembrei de você na hora. Eu falei, ai, meu Deus, como pode melhorar? O que mais é possível, né? Todos os lugares que a gente está escolhendo viver as dores dos nossos ancestrais, porque às vezes, por que que esse povo saiu daí? Foi algum desconforto, era um terremoto que estava vindo, e em todos os lugares que você está escolhendo ficar essa ancestral aí largada para trás, que você está vivendo, identificada com essa ancestral aí, e você vai ficar aí vendo o terremoto na sua janela, vamos destruir, descriar, para liberar? Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns, tá bom? Eu adorei a Márcia ter entrado nesse lugar, porque a gente já tinha falado um pouquinho disso. O que que eu tô fazendo aqui no Japão, né? E foi, voltei. Às vezes é isso, a gente está tão identificado com uma outra dimensão, com um outro ancestral, que a gente tá aí, tá vindo um tsunami, você tá ali, oi, tô vendo um tsunami, né? Faz pergunta e percebe, né? Porque, gente, é muito louco. A minha professora de resgate fractais, ela até postou um vídeo falando da Juliana, né? Ela falou assim: ela fez a mesma coisa de novo. Ela já tinha se sacrificado por um vulcão e ela fez de novo. De novo, sacrifício. Você está se sacrificando pelo Japão, dona Márcia, de 0 a 100? Você está se sacrificando aí por terremoto? Você está querendo acalmar o terremoto do Japão? Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, base, aléns. Aí essa professora minha da técnica dos dragões, né? E aí diz que ela foi acessar o fractal da Juliana, ela já tinha outras vidas sido sacrifício, oferenda. Sabe, gente? Então, todos os lugares que a gente adora ser a galinha da macumba, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. O que que a constelação faz? É raio-x. Então, todos vocês têm uma noção de raio-x. Não é à toa que a gente está num papel. Não é à toa que a gente representa algo numa constelação. Nunca é à toa. Então, vocês que representaram situações aí, olhem para isso, tá bom? E tomem posse da vida de vocês a partir de agora. E vamos voltar para essa realidade. E para quem escolheu, o curso de constelação está em promoção 2 vezes no Pix, cria vergonha na sua cara. Qual é a desculpa? Estrupício. É muita aula. O povo não vem porque é muita aula. Eu tenho preguiça de estudar.
Ontem eu dei uma aula de graça, tinha 334 pessoas ao vivo. Sabe quantas pessoas vieram assistir a aula? 2. 2. A aula de graça para descobrir se eu estou em pulsão de vida ou de morte. Na minha concepção, eles já têm certeza que eles têm pulsão de morte e não querem mudar. Isso que é o mais louco. Não quero mudar, não quero nem assistir a aula. Eu não quero mudar, cara. Eu fiquei chocada. 334 pessoas. 2 pessoas me pediram a aula ontem. Mas tá tudo bem. Digo Kézia, sim pro destino do resto. ô Kézia, Sim. qual foi meu papel ali dentro do grupo? Você foi a ancestral que saiu imigrante, que tomou a força da vida e mudou tudo. Seguiu. E veio a força o masculino, né? Que atravessou o oceano, os mares e fugiu da guerra, mas talvez tenha uma memória de fracasso aí na sua consciência, porque a gente vem deixando muitos para trás. Então, muitas vezes, quando eu trabalho quando tem imigrantes, né, a gente tem que olhar que eu fui o sucesso, foi eu que levei a vida adiante. Às vezes a gente vem com culpa para o futuro. Vamos encerrar, Barras, gente? você dá barras também? Queria Aula falar uma agora. coisa Hã? rapidinho. Ah, sim. Essa foi a primeira vez que, durante uma constelação, eu coloco uma âncora. Eu sentei em cima da âncora e potencializou. Uhum. Então, foi muito legal aí, gente. Se vocês escolherem fazer isso, eu vivi A âncora mais do que você estava representando, né? Que você entrou isso. bem no personagem aí, né? No Eu não representante. sabia, eu Você não estava sabia o que eu tinha. Eu Legal. cheguei em Vamos casa testar. toda animada, estava na farra ontem, cheguei aqui toda animada, pego esse personagem, aí sentei na âncora. Caraca, eu não consegui abrir o olho de jeito nenhum. Tava Então fica a forte. dica aí, porque foi muito legal. Foi muito legal. Vamos dar um passo para trás agora, então, desconectando aqui do campo do Bernardo, com consciência, com respeito. Gratidão ao campo do Bernardo, aos nossos professores multidimensionais de hoje. Obrigado. Foi lindo, Bernardo. Toma força, toma posse da sua história. Vamos todo mundo olhar para a vida, que a vida está acontecendo aqui. Precisei. Não, eu estava comendo queijo aqui sem parar, gente. E uma dor de cabeça. Desde a hora que eu entrei no campo, minha cabeça começou a doer. E eu tenho que ir para uma aula de personal agora. Veja se é fácil, como pode melhorar. Eu já faltei na terça, hoje, se eu não for, ela vai literalmente comer meu rábico. Então, quem quiser falar comigo, me manda mensagem. Eu sei que vocês têm pergunta, alguém falou de barras, manda mensagem para mim que eu vou respondendo. Eu só preciso trocar de roupa, comer um açúcar, ir para minha aula e vou respondendo vocês. Aí eu tô mais tranquila, à Gratidão. tarde dá para responder todo mundo, tá bom? Gratidão. Gratidão, gente. Obrigado a todo mundo. Gratidão, Bernardo. Gratidão. Vejo vocês no curso, gente. Tchau, tchau. Quem não entrou, Obrigado. cria vergonha. E entra. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.